E aí a gente falou, né? Então aí que ele fala, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me diz, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e salvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, no sangue de Jesus nós fomos lavados e redimidos aí. A Apocalipse 12, vamos lá para Apocalipse 12, verso 12. Apocalipse 12. Isso. Pouco tempo lhe resta. Ou seja, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. São os 3 anos e meio que falta ali. E o diabo sabe que ele precisa, infelizmente, levar a maior multidão possível. É aquele negócio, né? Eu vou me dar mal, mas eu não vou sozinho. O diabo nunca teve intenção de, como é que vamos dizer, de não prejudicar alguém, né? A distância de Deus 4, 5. Vamos lá para Apocalipse 13, verso 4 e 5. Né? Então, ó, Apocalipse, capítulo 13, verso 4. Ele diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, o capítulo 3 de Efésios, vamos lá para Efésios 3:10. Então, assim, a gente acabou de ler em Apocalipse aí, porque eles olham assim, quem é capaz de destruir, né, a besta. Quando Satanás cai, né, ele só vai descobrir que ele estava derrotado com a vinda da igreja. Efésios capítulo 3. Então, até o surgimento da igreja, Satanás realmente acreditava que por algum motivo, não sei qual, que ele poderia ser igual a Deus. Ele nunca pensou em destruir a Deus porque ele sabia que ele não podia, mas ele achava que ele conquistando a humanidade, né, trazendo o pecado sobre a humanidade, ele seria rei dos homens, né? E infelizmente batalha nossa, uma batalha da mente, uma batalha do nosso coração, para que Satanás não venha induzir o nosso coração e aí sejamos destruídos ou, né, enganados aí por Satanás. Mas a palavra de Deus, aí ela continua, né? Esse tempo aí de grande tribulação. Vamos lá para Daniel, capítulo 9, verso 24 e 27. Daniel 9, 24 e 27.
já deve ter lido, né? Interessante que mesmo lendo Daniel, ele não entendeu ainda. Eu acho que ele deve ter participado aí de mais cultos durante a formação da igreja, e aí ele, na explicação dos pastores, ele começou a entender o que deve acontecer, né? Ou não, né? Ou nenhum demônio é capaz de ir lá e falar: olha, estava ouvindo lá o culto lá, rapaz, o negócio está feio para o seu lado aí, né? Nem sei se é parte das 70 semanas. A igreja, ela está num intervalo aí entre as 69 e as 70 semanas de Daniel. Então, nós estamos nesse inteirinho. Aí ele fala ali, ó, para cessar a dos santos, a saber, o Senhor Jesus. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, né? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É o que nós está acontecendo agora. Então, depois que foi edificado o templo, lá na época de Neemias, teve mais 62 semanas até a vinda de Jesus. Depois dessas 62 semanas, será morto um ungido, ou seja, a morte de Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, nós tivemos depois que Jesus morreu aí, o Império Romano, a formação da Europa, né, em si, a Idade Média, a expansão marítima aí. Então, todo esse processo de guerra foi feito no Apocalipse 11:11. Em Apocalipse capítulo 11, o verso 11, ó, mas depois de 3 dias, e aí, né, capítulo 11, o verso 1, desculpa, verso 1, capítulo 11, antes é uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, e também me foi dispõe-te e mede o santuário de Deus, né, o seu altar e os que naquele adoram. Então, todo um anjo vai receber, as duas testemunhas vão medir aí o santuário de Deus, né? Depois a gente vai falar sobre isso aí, é bem legal essa questão do santuário, né? Ah, o santuário que vai ser durante a grande tribulação aí, e novamente aí,
né? Isso na primeira, né? Quem são esses que vêm aí da grande tribulação? Segundo Coríntios, capítulo 5, o verso 8. Então vamos lá. Segundo Coríntios, capítulo 5, o verso 8. O verso 8, ele vai dizer assim, ó: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, a morte naquele momento de tribulação pelo Império Romano, na época de Paulo, como lidar, né, com relação a essa questão, né, da presença de Deus aí, a presença não, a distância da presença de Deus. A humanidade, ela acreditava que podia viver sem a presença de Deus, mas infelizmente ela vai de mal a pior. E aí o apóstolo Paulo, aqui, ele fala, olha, entretanto estamos em bem ou mal que tivera feito por meio do corpo. Então, assim, essa é nossa intenção, buscar a presença do Senhor e fazer o bem, como diz a palavra do Senhor, daquilo que depende de vós, faça o bem para com todos. Então, se tudo depende de nós, o bem deve ser algo tremendo, né? Então, todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, Mateus 5:48, vamos lá para Mateus 5:48, nós fomos alvejados aí pelo sangue de Mateus 5:48. Olha só, portanto, sede perfeitos. A palavra perfeito aqui é teleion, quer dizer completo. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus é completo em tudo. A nossa perfeição é completar a obra que nos é proposta. Ou seja, em que nesse dia eu e você possamos caminhar naquilo que Deus tem nos tudo que a gente tem visto aí, essa intencionalidade da mudança da nossa vida, de estarmos na presença do Senhor, de mudar a nossa vida, de sermos transformados assim, de Gálatas 5:22 e 23, ele vai dizer assim, ó, mas o fruto do Espírito,
E segundo Coríntios 3 de 1 a 8, vamos lá para segundo Coríntios 3 de 1 a 8. Eu queria ler 18, aliás. Segundo Coríntios 3, verso 18. O verso 18 aí de segundo Coríntios 3:18, ele diz assim, ó: ah, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Verso 15. A palavra do Senhor diz ali, ó: em razão porque acham diante do trono de Deus e serve de dia e de noite o seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Né? Então, ó, todos que acham diante do trono de Deus, as 24, os 24 anciões, a, os seres viventes, né? A razão porque existe um motivo diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo, ou seja, a sua casa, a sua moradia. Há pouco tempo. Lógico que lá no céu não tem nem dia nem noite, e lá é sempre dia, né? É sempre iluminado, vamos dizer assim. Nós temos, por causa da, estamos presos aqui na Terra e, lógico, a gente passa pela essa mudança de dia e noite. E o 4:2 diz: imediatamente me achei em espírito. Ele diz assim, ó: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quarto na tentação. A gente viu que nós entregamos na mão de Satanás, a, infelizmente, o reino da terra, né? E o príncipe deste mundo, infelizmente, é Satanás. Mas graças a Deus, porque em breve, né, vai ter esse final aí. Voltando ali, o verso 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas. Ele via tudo, eu acho que ele podia tocar, sabe?
isso que a gente vê hoje, futurista, assim, né? Tipo lá nos filmes do Homem de Ferro, que vai mudando, né? Eu acredito que Moisés podia tocar, medir, com o dedo, olhar assim, deveria ser algo maravilhoso, né? E agora, com efeito, obteve em Jesus ministério tanto mais excelente quanto é também mediador superior à aliança instituída com base em superiores promessas. Alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Ou seja, a primeira aliança não deu certo, nem a aliança noéica, nem a aliança davídica, nem a aliança mosaica, né? Todas as alianças deram errado. A única que Deus e dará e tem dado certo e é certa é a aliança que Jesus fez conosco. É a única aliança que dá certo, né? Ah, não buscaria segunda. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, na grande tribulação. Não segundo a aliança que fizeram com seus pais no dia em que tomei pela mão para os conduzir até, né, fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E aí ele continua, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes, e eu acho tão lindo esse texto, né, porque ele fala igual João 8, mas aí ele chega em Hebreus e ele fala lá, né, nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Tem feito, né? Deus tem feito algo maravilhoso, algo tremendo aí. Continuando aí, olha só, vamos lá, que se assenta no trono, Apocalipse, Efésios 2:21. Ele vai dizer assim, ó, 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tremendo, né? Nós estamos aí sendo edificados para a habitação de Deus. O nosso corpo terreno é o tabernáculo do Espírito Santo. E aí, esse tabernáculo vai ser 5 de Isaías. Isaías 4, só abrir aqui, Isaías, capítulo 4, o verso 5 e 6. Quando diz ali, ó, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião
e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio, esconderijo, contra a tempestade e a chuva. Então, Jesus ele ia à frente do povo de Israel como uma coluna de fogo, e para aquecer, para impedir as feras, né? E de dia uma nuvem que trazia aí o descanso, trazia aí a paz e a presença. O verso 16, ele fala lá, ó, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Esse texto que a gente leu de Isaías, e até a gente podia ler Isaías 49, olha só, voltar lá, Isaías 49, o verso 10, vou ler rapidinho aqui, Isaías 49, o verso 10 de Isaías 49, verso 10. E aí ele vai falar, né, o verso 10. Não terão fome, nem sede, a calma não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque os que deles se compadecem os guiará. Quem se compadece? O Senhor Jesus. Esse texto aí, nem fome. E aí, João capítulo 4, só para a gente terminando aqui, João capítulo 4, né? O verso, né, João 4,14, fluirão de dentro de vós. Ou seja, nós nunca mais vamos ter sede na nossa vida, né? A necessidade que vem nos afligindo traz o descanso o Senhor, né? João vai falar sobre isso aí, o refrigério da nossa alma. Apocalipse 4,17, ó, pois o Cordeiro 17, né? Tem bastante coisa para a gente ver aqui. E aí a gente vai começar o julgamento das trombetas, no capítulo 8. Semana que vem a gente já entra aí no capítulo 8 e 7. Amém? Ó, que Deus tenha nos abençoado neste dia de primavera, que Deus traga a presença dele. Obrigado, Gustavão. Às vezes dá umas travadas aí, mas a gente vai caminhando em Jesus. Obrigado pela sua vida aí, por todos que nos ouvem aí também, no nome de Jesus, que possamos ter um dia na presença do Pai, cheio de direcionamento, cheio da graça, e que o Senhor venha habitar nos nossos corações. Amém? Deus abençoe aí a todos nós, no nome de Jesus.